Estamos aqui com mais uma aula e agora estamos com a lição de número 4, Juízes 8. Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa mensagem, tá certo? Essa aula. Se inscreve aí, pessoal, não custa nada para vocês e para mim vai nos ajudar aqui de uma forma até esplêndida, tá certo? Então vamos lá, iniciando a nossa lição de número 4. Como eu já li, aqui é a nossa aula de número 4, o capítulo vai ser o capítulo 8 de Juízes. Vamos falar de Gideão e aí também vamos falar aí do pecado que o povo cometeu. Leitura bíblica com todos, Juízes 8, do 22 ao 35. Você vai fazer essa leitura em casa para a gente ganhar tempo aqui. E essa é a revista que nós utilizamos aí para a nossa aula, tá certo? Textuário, verdade prática, introdução e os nossos pontos. Vamos lá para o nosso textuário. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Juízes 8, 23. Verdade prática. Precisamos nos manter vigilantes. A tentação de tomar para nós a glória de Deus após as vitórias. Ou seja, quando nós vencemos é porque o Senhor já nos deu vitória. Introdução. Chegamos ao desfecho da história de Gideão. Esse capítulo apresenta uma quebra de padrão em relação aos anteriores, demonstrando o constante ciclo de degradação israelita desse período. Após narrar a história de líderes irrepreensíveis, o autor começa a relatar grave falha na liderança dos juízes a partir de Gideão. Pela primeira vez, o povo é levado a pecar ainda durante a vinda de seu líder, o libertador, tá certo? Então vamos ver no decorrer como é que o povo chegou a cometer aí esse tal pecado. Os 3 pontos, cada um com 3 subpontos. Resistência internas, o contexto: Gideão aplaca a ira de Efraim, a ira de Gideão contra Sucote. Ponto 2, Gideão derrota Midian, 2 reis capturados, vingança pessoal, vingança de sangue. Ponto 3, Gideão recusa governar, recusa formal, Gideão leva o povo a pecar, a morte de Gideão e depois aí nossa aplicação pessoal, tá certo? Então vamos lá. Já no nosso ponto de número 1 aqui, resistência internas. A tribo de Efraim se mostra descontente por Gideão não tê-la convocado antes para a batalha. Em contraste, Sucote e Penuel desejariam ser procurados apenas após a vitória estar garantida. O contexto: Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e pedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bará. Na lição anterior, vimos como a estratégia de Gideão e seus soldados provoca a fuga desesperada dos midianitas. Dentre eles encontra-se 4 príncipes capazes de reagrupar Midian e organizar um contra-ataque a Israel. Gideão convoca os homens da tribo de Naftali, Aser e seus conterrâneos de Manassés para perseguir os fugitivos. Quando percebe que parte do exército inimigo tentava atravessar o rio Jordão, Gideão envia mensageiros a Efraim, que intercepta e elimina os 2 de seus príncipes. Olha só, aqui nós já vemos aqui o contexto, né, para a gente já poder ir entrando dentro dessa história. Ponto 2, o ponto 2, Gideão aplaca a ira de Efraim. Como é que isso aconteceu? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, como falar-lhes esta palavra, abrandou-lhe a ira com ele. Efraim era uma das tribos mais poderosas de Israel,
e uma das poucas que conseguiu conquistar completamente sua herança. Dois dos santuários mais importantes de Israel, Betel e Siló, situavam-se nas suas divisas. Os líderes de Efraim se sentiram menosprezados porque, a despeito de seu prestígio, Gideão não os chamariam para ajudar na batalha, encarregando-os apenas para barrar o inimigo já fragilizado em fuga. Gideão conhecia a potência de Efraim e provavelmente receava que seus homens não aceitariam de bom grado a liderança de um pobre homem de Manassés. A forma como foi confrontado pelos homens dessa tribo demonstra que tal receio não era infundado. Efraim queria receber as glórias da batalha, o que só prova como Deus estava certo em Juízes 7:2. Pessoal, olha uma coisa rapidinho aqui. Por que Gideão não chama logo a tribo de Efraim para a batalha? Por causa disso aqui. Porque eles queriam essa glória para si. Porque era uma tribo muito forte, muito poderosa. Havia muitos guerreiros de batalha. E aí Gideão já sabia disso. Só que Gideão não queria dar essa glória aos Efraim. Tá certo? Porque a glória é do Senhor, mas Deus já tinha avisado em Juízes 7:2 a respeito disso. Então eles deixaram o quê? A tribo de Efraim já ali na margem do rio, para quando o inimigo fugisse para lá, eles fossem derrotados lá. Já entregou o inimigo aí já quase, já abatido, entendeu? Já no final da batalha. Gideão age com diplomacia, exaltando o poderio de Efraim como superior de Manassés. Aí Gideão vai dizer assim, eles não vão querer aceitar a liderança de um pobre homem de Manassés, tá certo? Ressalta que ele não havia derrotado nenhum líder medianita, enquanto Efraim derrota 2. Gideão escolhe responder de maneira branda, aplacando o furor e evitando uma peleja militar. Jefté, cuja história estudaremos mais à frente, também foi confrontado de maneira semelhante pela tribo de Efraim. Sua resposta foi bem diferente e o desfecho foi uma guerra civil que resultou na morte de mais de 40.000 eframitas. Fica-nos a lição de como nossas palavras podem resultar em vida ou morte, em bênção ou maldição. Devemos nos esforçar para promover a paz. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver mais lá na frente na questão de Jefté, tá certo? A resposta que ele deu causou uma guerra civil e aí houve muita morte, tá? Então que a Bíblia diz que nossas palavras venham ser temperadas com sal, para que possamos saber a responder cada um como convém. Ponto de número 3, o subponto. A ira de Gideão contra Sucote. Então disse Gideão, por isso quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zebá e Salmuná, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com os abrolhos. Olha só aqui como é que Gideão já estava irado. Essa foi a expressão dele. Os líderes de Sucote e Penuel, cidades do território de Gade, recusaram-se a ajudar Gideão e seus 300 homens com pão, provavelmente temendo a vingança de Midian, caso Gideão fracassasse. Ou seja, nós não vamos ajudar Gideão, porque se ele fracassar, aí o que vai acontecer? Midian vai vir contra nós. O exército de Gideão era de 300 homens, perseguindo 15.000 medianitas. Duvidaram que Deus poderia livrá-los pelas mãos de Gideão com tão poucos homens, esquecendo-se que Deus acabara de operar uma vitória miraculosa. Mas o que mais surpreende nesse episódio é o contraste entre o comportamento de Gideão com a relação aos episódios com os homens de Efraim. Aqui ele abandona toda a diplomacia e se deixa dominar pela ira, prometendo uma violenta vingança às duas cidades, por ter zombado dele e lhe negado suporte. A situação parece nos revelar que Gideão tentou demonstrar humildade diante de uma tribo com expressiva força militar, mas ressentiu-se e irou-se contra cidades sem poder bélico que temia pela própria segurança e não lhe deram o reconhecimento que ele achava que merecia. Segura aqui, pessoal, olha só. O que nós estamos vendo aqui?
Contra Efraim, né, Gideão deu uma freada, porque sabia que Efraim era muito forte, tinha um poder muito bélico. Mas contra esses menores, ele quis se sobressair, até mesmo vingança, porque eles estavam com medo de ajudar, e aí o povo estrangeiro vinha contra eles. Foi só uma questão de defesa, uma questão de guarda do povo. Mas Gideão não entende isso, até o ponto de irar-se contra esse povo. Deus nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, não só com aqueles que estão acima de nós, mas principalmente com os mais débeis na fé. Então nós temos que ter esse aprendizado que o Senhor nos ensina, tá certo? Ponto de número 2. O que é que nos diz aqui já de cara? Gideão derrota Midian. Gideão finalmente derrota os midianitas e liberta Israel da opressão. Mas o sucesso revela graves deficiências em seu caráter. Aqui é uma coisa muito importante, pessoal. O nosso caráter tem que ser forjado pelo Senhor. Nós temos que ter o caráter segundo a vontade de Deus. 2 reis capturados. Fugiram Zebá e Salmunã, porque ele os perseguiu e tornou presos ambos os reis dos midianitas, e Zebá e Salmunã, e afugentou todo o exército. Ou seja, ele prendeu, né, os 2 principais aí, os príncipes, né, os reis, e aí todo o exército foi afugentado. Os midianitas estavam totalmente desprevenidos. Certamente não esperava que Gideão os perseguisse a tal distância no deserto. O ataque repentino de um pequeno bando de israelitas foi mais uma vez bem sucedido. Os 2 reis foram capturados e todo o exército fugiu atemorizado e tornado de pânico. Com a captura dos 2 últimos reis do povo, Midian eliminava-se qualquer chance de reagrupamento ou de contra-ataque. Ou seja, eles não acreditaram que Gideão os perseguiria até tal distância no deserto. Mas Gideão foi lá, e aí os reis foram capturados e os inimigos foram afugentados. Já o tópico de número 2, nós vamos ver o seguinte, ó, vingança pessoal. Aqui é que está, pessoal, um grande problema. Nós não devemos ter isso em nosso coração. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Gideão fez a Sucote e Penuel exatamente como havia dito. Antes, fez questão de jogar em rosto a atitude debochada das suas cidades frente ao seu pedido de ajuda. Gideão executou sua vingança, não motivada por uma ira santa, por ter o povo duvidado do Senhor. Não foi tipo assim, vocês duvidaram de Deus, duvidaram da mão do Senhor e agora vocês serão punidos. Não, foi algo pessoal. Era algo de Gideão mesmo, não era um castigo de Deus. Era algo de Gideão, então era algo pessoal contra esse povo, tá certo? Olha só, ele deixou claro que era uma questão pessoal. Vedes aqui Zebá e Salmunã, a respeito dos quais motejastes de mim, ou seja, que zombaste, né? Menosprezaste de mim. O sucesso havia subido à cabeça de Gideão. O menor da família mais pobre de Manassés agora tratava com truculência quem ousasse zombar dele. Olha só, pessoal. Olha a coisa interessante. É por isso que muita gente não cresce. É por isso que Deus não dá poder em muitas pessoas. É uma frase, um ditado popular que é mais certo. Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. O menor, o mais pobre de Manassés, agora Deus honra. Só que agora o sucesso cresce na cabeça dele. Colocou ele lá em cima. E aí qual o perigo disso? Ele agora, qualquer pessoa que zombasse dele, ele agia de uma forma truculenta. Ele não sabia relevar essas coisas. Porque a humildade, a simplicidade já havia saído do seu coração. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. Ponto 3. Vingança de sangue. Olha aqui, isso aqui ainda é pior. Depois disse a Zebá e a Salmunã: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam:
Como tu és, assim era eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Até esse ponto da história, Gideão parece determinado a perseguir os midianitas, unicamente a fim de cumprir o chamado de Deus para libertar Israel da opressão de Midian. O chamado era esse. Deus levantou Gideão para libertar o povo da opressão dos midianitas. Porém, o autor de Juízes agora nos revela que Gideão tinha uma razão pessoal para perseguir os últimos reis midianitas por tão longa distância e sob circunstâncias extenuantes. Zebá e Salmã eram os responsáveis por matar seus irmãos por parte de mãe. Olha só, pessoal, já havia uma mágoa, já havia aqui uma dívida do passado, né? Então Gideão agora usa esse problema antigo para deixar que a ira o domine, e agora ele vai em busca desses últimos dois reis por prazer de matar, para se vingar da morte dos seus irmãos. Agora presume-se que Gideão marchou com os dois reis de volta até Ofã, sua cidade natal, pois pede que seu primogênito, Jeter, que não estava entre os 300 valentes e ainda era muito jovem para a batalha, cobre a dívida de sangue executando os reis. Ou seja, ele leva, para que esse jovem venha cobrar essa dívida. Importante ressaltar que vingar a morte de um parente era uma prática aceita e com amparo nas leis daquela época, certo? Mas Gideão tentou transformar a ocasião num espetáculo de humilhação pública, submetendo o próprio filho a uma situação perturbadora, incentivando a violência no fim, desafiando pelos reis. Gideão acaba executando eles mesmo a vingança contra Zebá e Salmuná. Ou seja, ele não queria simplesmente fazer aí uma justiça. Ele coloca ali como uma questão de humilhação pública para que todos viessem ver como Gideão tinha poder, como Gideão era poderoso naquele momento. Então a glória sobe à sua cabeça. Ele poderia ter matado lá no meio do caminho e ali acabou a história. Pronto, estamos quites, possamos dizer assim. Mas ele teve o prazer de querer mostrar aos demais e ainda colocando seu filho mais jovem para quê? Para fazer aí essa missão, que no caso seria uma execução, estimulando já de cara a vingança. Mas Deus nos ensina de forma totalmente diferente. Ponto de número 3. Gideão recusa governar. Gideão recusou com palavras reinar sobre Israel. Porém, suas atitudes demonstram que ele ansiava pelo estilo de vida da realeza. Olha só, com palavras eu digo que eu não quero governar, mas o meu pensamento, as minhas atitudes estavam falando diferente. Foi mais ou menos isso que aconteceu, que nós vamos ver agora. Recusa formal. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Até aqui não está errado, tá beleza. Deus é que tem todo o poder e domínio sobre todos nós. Os israelitas propuseram que Gideão se tornasse seu rei, pessoal, e estabelecesse uma monarquia hereditária. Ou seja, Gideão, seu filho e assim sucessivamente, até que toda a família viesse reinar. Porém, Gideão, rejeitou o pedido, dando a entender que sua convicção era que Israel deveria continuar como uma teocracia. O que é essa teocracia? O Senhor deveria governá-los. Isso é um governo teocrático. O Deus dos céus é que deveria governar aquele povo. Alguns comentaristas defendem, porém, que a recusa de Gideão foi apenas uma aceitação disfarçada sobre a forma de recusar piedosa. Uma recusa piedosa só de Miguel, assim entendem os escritores, numa tentativa de ganhar a simpatia do povo. Há fortes índices que reforçam esse posicionamento. Logo em seguida, a recusa. Gideão pede uma vultosa recompensa. Olha só. Não vou reinar não. Mas como eu ganhei a guerra com o povo,
traz uma recompensa para mim. Olha só. O povo atendeu prontamente e ofereceu até mais do que foi pedido. Estima-se que foram entregues a Gideão de 16 a 30 ciclos de ouro, além de vestes e outros enfeites, ornamentos de elevado valor pertencente à realeza midianita, né? Tiraram da realeza midianita e deram para ele. Na prática, Gideão recusou a responsabilidade de reinar sobre Israel, mas pediu para ser recompensado e tratado como uma monarquia. Sua casa, a mais pobre de Manassés, agora torna-se a mais rica de todo o Israel. Olha só, eu não vou reinar, mas todas as regalias, todos os privilégios de um rei, eu quero ter para mim e minha família. Se colocou na posição de um rei, né? Gideão também adotou o costume dos reis de forma harém, né? Ele teve muitas esposas, 70 filhos. Meu irmão, pelo amor de Deus. O cara tinha um harém, muitas esposas, não sabe quanto. Mas o cara teve 70 filhos. Vamos supor que pelo menos 2 filhos por mulher, daria 35 mulheres. Né? Se fosse 10 filhos por mulher, daria 7 mulheres, né? E é isso que os reis tinham naquela época. Então ele estava assim, vivendo como um rei. Além de uma concubina de Siquém. O cara ainda tinha as mulheres, ainda tinha uma concubina para quebrar o galho ainda. Com quem também teve um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Que significa, meu pai é rei. Olha só. Ele pega, teve um filho com a concubina, coloca o nome de Abimeleque, que significa, meu pai é rei. Toda a realeza, toda a regalia, a família era mais pobre, ficou mais rica naquele momento. Coloca o filho dizendo que meu pai é rei. E o cara ainda disse que não queria reinar, né? Ele não queria trabalhar, não queria se esforçar como rei, mas queria ter as regalias. Isso diz muito sobre a ideia que Gideão tinha de si mesmo. Também revela a proporção de suas riquezas, capazes de sustentar uma estrutura familiar descomunal. O cara ficou rico de uma forma assim, ó, sem tamanho. Tá certo? E muitas das pessoas estão assim, querem as riquezas, querem os bens de Deus, mas não querem mesmo colocar aí a mão na massa para fazer a obra, né? Vamos lá. Ponto 2, pessoal. Gideão leva o povo a pecar, e aqui é que está o grande perigo. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e a todo Israel se prostituiu ali pós ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Meu irmão, o que acontece? O éfode, ele era usado pelo sacerdote, e Gideão fez disso um éfode e pô-lo ali na cidade, tá? Então o que acontece, pessoal? Ele se prostitui espiritualmente, leva todo mundo a tropeçar, porque todo mundo só foca a prostituição física. Só que a prostituição espiritual é quando eu deixo de servir ao Deus verdadeiro, quando eu deixo de buscar a Deus e vou buscar qualquer outra coisa, deposito minha fé em qualquer coisa, minha confiança, e eu deixo de buscar ao Senhor. E muitas pessoas não percebem isso. Para completar, Gideão pegou o ouro que havia pesado e fez um éfode acessório que fazia parte das vestimentas de um sacerdote e que carregava um urim e tumim, pedras usadas para o propósito oraculares. Ele o pôs em sua cidade natal, numa clara tentativa de fazer de Ofra uma cidade renomada em Israel, na qual o povo pudesse encontrar conselho e direcionamento. O resultado foi desastroso. Gideão afastou o povo do centro religioso instituído à época em Siló, onde repousava o tabernáculo. E o que era só para chamar a atenção acaba virando objeto de adoração do povo. Isso teve 40 anos de paz, mas durante esse tempo não voltou a Deus em fidelidade como das outras vezes. Pessoal, olha só uma coisa interessante aqui, ó. Foi o que o cara fez. Ele tira o povo de adorar no lugar certo, no canto certo, a qual Deus havia determinado. O tabernáculo estava ali. Foi aonde foi estabelecido. E aí ele pega, faz um éfode de ouro, né, que é a peça que o sacerdote usava, o sumo sacerdote, coloca as pedras ali, para que o povo viesse fazer consulta. Para que o povo viesse ali através dos oráculos, fazer consultas.
para achar conselhos, para achar direcionamento. Se o cara não quis governar, não quis liderar, que conselho ele daria? E aí o que foi que ele fez? Ele tirou o foco das pessoas que estavam em Deus e colocou em um objeto. Quantas pessoas pegam, tiram a fé das pessoas que estavam voltadas para Deus e colocam num copo d'água, num quilo de sal, numa roda fundida, num prato, não sei o que, num tijolo, num bordão. Por que as pessoas não fazem isso? Num lenço. Tiram a fé da pessoa que está direcionada de Deus e colocam para o objeto e acaba dando isso aqui. É um resultado desastroso. É um resultado a qual o povo não se volta para Deus e acaba cada vez mais se distanciando da presença do Senhor. Isso acabou voltando-se contra Gideão e sua casa, pois pela primeira vez um juiz levantado por Deus na tentativa de trazer glória para a sua casa e para a sua cidade levava o povo a pecar. É triste ver o homem que destruiu o altar de Baal, instituindo um ídolo próprio. Olha só, Deus levantou ele para destruir o altar de Baal, quebrar o altar, estabelecer um altar para Deus, foi perseguido, foi quase morto, seu pai lhe ajudou para levar a sua vida, e agora o cara criou um ídolo, direcionando a fé do povo para algo que é material. Vacilou, né? Que nós possamos aprender com Gideão e não cometer o mesmo erro. E aí, ponto 3. A morte de Gideão. Morte de Gideão tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. O ciclo se repete. Aí é que está o problema, né? Volta o ciclo vicioso que Israel entrou e pensa na peleja para sair. Assim que o Gideão morreu, Israel voltou a servir a outros deuses. Dessa vez a adoração foca-se em Baal como Senhor da aliança, Baal Berite. Ele deveria presidir os pactos, alianças e contratos. Um templo foi construído em sua honra em Siquém. Outros versos são um prenúncio do mal que viria sobre a casa de Gideão a partir de Siquém, através da vida de Abimeleque. Tema da próxima lição, pessoal. Infelizmente foi um fim trágico aí para Gideão e para sua família. E na próxima aula a gente vai dando aí continuidade, tá certo? Já quero aqui a nossa aplicação pessoal, né? Aplicação pessoal: consequências desastrosas advém quando buscamos reconhecimento próprio às custas do sucesso que Deus nos proporciona. Toda honra, glória, louvor seja dado a Deus. Por que muitas pessoas crescem e com pouco tempo elas caem? Porque elas querem a glória para si. E elas esquecem quem foi que levantou elas. Esquecem de onde elas estavam. Tá certo? Nosso desejo genuíno deve ser o que de Cristo cresça e que nós venhamos diminuir. Lembra de João Batista? Foram dizer: ei, aquele homem que tu estava pregando sobre ele está batizando mais do que tu agora. Foi o que João disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua, tá certo? E os meus agradecimentos: agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita no canal, tá certo? E você que não é, se inscreve, pessoal, não custa nada. Agradeço a minha esposa, Gabi Menel Oficial, aos familiares, aos amigos, a PEC, tá certo? Que nos proporciona essa revista, e claro, ao YouTube, que nos dá essa oportunidade de trazer esta aula, essa mensagem para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até a próxima aula.